Amados e amadas de Deus, naqueles dias Ezequias se encontrava enfermo. E sua doença não era uma doençazinha qualquer. Era uma doença mortal, diz a palavra de Deus. É como se hoje fosse um câncer em fase terminal. Era assim que Ezequias se encontrava naquele tempo. Isaías, seu amigo, sabendo da história, sabendo o que estava acontecendo, foi visitar o amigo. Naquele tempo as pessoas se visitavam, né? Hoje já está mais complicado. Mas naquele tempo eles se visitavam, porque parece que eles se preocupavam mais uns com os outros. Então Isaías foi visitar seu amigo que estava enfermo, e conversando com ele, vendo a situação que ele estava, começou a rezar por ele. E nessa oração Deus falou para Isaías dizer para o seu amigo colocar em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. O que ele quis dizer? Coloque em ordem a sua vida. Se arrependa dos seus pecados, porque você vai morrer. Olha as palavras que Isaías falou para Ezequias. E ficando ali, rezando por ele, o abraçou, beijou e se despediu e foi embora. E nesse momento que Isaías saiu da casa de Ezequias, Ezequias fechou a porta e chorou copiosamente. E no meio de suas lágrimas, no meio da sua dor, do seu sofrimento, ele fez uma oração a Deus. Para que você entenda melhor a história, neste momento em que Ezequias estava chorando e rezando, trancado no seu quarto, Isaías já estava indo embora, já estava longe, já tinha passado a porteira, já estava lá do outro lado da estrada, indo embora. Quando Deus chamou Isaías e disse: Isaías, Isaías. Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. Então o Senhor falou essas palavras para Isaías: volte lá na casa do teu amigo Ezequias e diga para ele que eu vi as suas lágrimas. Volte lá na casa do seu amigo Ezequias e diga para ele que eu ouvi a sua oração. Volte lá na casa de Ezequias e diga para ele que ele não vai mais morrer desta doença. E fale para ele que eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Isaías pulou de alegria, porque eles eram amigos. Voltou correndo para a casa de Ezequias. E quando ele chegou na porta da casa de Ezequias, Ezequias ainda estava trancado no quarto rezando, quando ele escutou uma batida lá na porta. Ezequias se levantou ainda em prantos e foi atender a porta. Quando ele abriu, ele viu, deu de cara com o seu amigo Isaías. Ele tomou um susto, falou: ué, esqueceu alguma coisa ou veio para o meu velório? Eu ainda nem morri? Então Isaías abraça um amigo e diz para ele: você não vai mais morrer dessa doença, porque eu estava indo embora e o Senhor me chamou pelo nome e disse para mim voltar aqui na sua casa e dizer para você que Ele viu as tuas lágrimas. O Senhor me mandou voltar aqui e dizer para você que Ele ouviu a sua oração e que você vai ter mais 15 anos de vida. Aí os dois se abraçaram e ali ficaram por algum tempo, e depois Isaías foi embora. Agora eu pergunto, que tipo de oração que Ezequias fez, que fez com que Deus mudasse de ideia? Qual foi a oração de Ezequias que mudou os planos de Deus? A oração de quem tem intimidade. Muitas vezes a nossa oração é de puxa-saco. Deus não precisa de puxa-sacos. Deus precisa de amigos que tenha intimidade com Ele. E a oração de Ezequias foi uma oração de quem tinha intimidade. A palavra está mostrando isso. Lembra-te, Senhor,
que eu fui leal a Ti por toda a minha vida. Olha a oração de Ezequias. Não se esqueça, Senhor, que tudo que você pediu para mim eu fiz. Eu fui fiel aos Teus ensinamentos. Tudo que o Senhor pediu para mim fazer eu fiz. Eu Te obedeci desde a minha juventude. E que história é essa agora, Senhor, que eu vou morrer? Aí o Senhor: verdade, meu filho, toma mais 15 anos de vida para você. Oração de quem tem intimidade. Outra coisa que a nossa oração precisa ter é aliança. Por que Deus ouvia as orações dos santos? Porque eles tinham aliança com Ele. Eu vou citar aqui só dois, para não me demorar demais. Os dois maiores: Jesus e Nossa Senhora. Por isso que Jesus podia bater no peito e dizer: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te dará. Por quê? Porque foi fiel até a morte, morte de cruz. Por isso você tem toda a autoridade no céu, na terra e nos infernos. Aliança com Deus. Jesus tinha aliança com Deus, por isso Ele disse isso. E outra pessoa que tinha aliança com Deus é Maria. Lá na festa em Caná da Galileia, eu gosto muito dessa passagem. Eu fico pensando como tudo aquilo aconteceu, né? E eu fico imaginando Maria como mãe de Jesus, mãe do Salvador da humanidade. Ela poderia estar lá na sala sentada como madame, né? Mas não, Maria estava servindo. Maria estava trabalhando de doméstica. Por que nós sabemos disso? Porque ela estava lá na cozinha e viu que estava faltando vinho. E o que ela fez? Ela chegou até seu filho Jesus e só disse assim: filho, eles não têm mais vinho. Maria não disse mais nada. Só isso. Aí Jesus falou: mas a minha hora ainda não chegou. Aí então Jesus levanta a cabeça, olha para o céu e conversa com o Pai e diz assim: Pai, nós dois tínhamos combinado que a minha hora ainda não tinha chegado. Pai, nós dois tínhamos combinado que não era para mim me manifestar ainda, porque a minha hora ainda não chegou, Pai. E olha o tipo da mãe, ela está bagunçando tudo, os nossos planos, Pai. O que eu faço, Pai? Aí o pai olha para o filho e fala assim: meu filho, quando eu mandei o anjo Gabriel lá falar com Maria, a hora dela também não tinha chegado ainda e ela disse sim. Quando o profeta disse que uma espada de dor ia transpassar a sua alma, mesmo assim ela disse sim e continuou me obedecendo. Tudo que eu pedi para Maria, ela disse sim e ela fez. Por isso esqueça o que nós dois combinamos e obedeça a sua mãe. Faça a vontade dela. Aí então Jesus realizou seu primeiro milagre. Maria tinha aliança com Deus. E você? Você está construindo essa aliança com Deus? Será que eu estou construindo essa aliança com Deus para poder rezar e ser atendido? Será que eu estou buscando ter intimidade com Deus para que quando eu for fazer a minha oração não seja uma oração de puxa-saco, mas seja uma oração de servo, de amigo de Jesus? Como tem sido a minha vida? Para que eu possa ter uma intimidade com Deus, eu preciso buscá-lo diariamente, eu preciso ter contatos com Ele diariamente, eu preciso levantar de madrugada para conversar com Ele, eu preciso rezar, eu preciso pedir, eu preciso estar todo o tempo em sintonia com Ele, porque quanto mais eu fizer isso, mais íntimo eu vou ficando dEle. E quando eu rezar, Ele vai dizer: meu filho, eu te conheço. E é verdade. Eu prometi estar contigo, eu prometi te livrar de todo o mal, e é isso que eu vou fazer. Mas Ele vai fazer isso para quem tem intimidade e para quem tem aliança. E todos nós podemos ter isso. Todos nós podemos. Por isso, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, converse com Deus. Busque esse Deus. Esse Deus que tem alegria em te acolher, em cuidar das tuas feridas.